Vascaíno de Manaus. Um clube de renome internacional. Fala, galera vascaína, eu sou o Antônio Lima, o vascaíno de Manaus. É que nós vamos falar um pouquinho desses jornalistas hipócritas, né? Contra o Vasco da Gama. Não foi nada. O Vasco tá chorando de barriga cheia. Aí gafaram o São Paulo, né? Porra, Palmeiras, isso não precisa disso, né, Palmeiras? Roubaram o São Paulo na cara dura, o VAR. E aí os jornalistas babaca que defenderam a FERJ e defenderam o VAR, agora estão pedindo o fim do VAR e criticando a CBF. Vamos ouvir aqui o primeiro babaca aqui, ó. Vou te ser sincero, não dá nem vontade de falar do jogo. Porque essa é sacanagem com o futebol, isso aí. Você espera um jogo que pode ser um jogo interessante, se não for um grande jogo tecnicamente, mas um jogo que tenha emoção, uma grande disputa, vale uma vaga na final. E isso depois de rodadas e rodadas com jogos de padrões chatíssimos desses campeonatos estaduais que são um porre hoje em dia. Que perderam seu brilho, perderam sua relevância, e são muitas datas, 16 datas. Então você atura vários jogos mequetrefes, né? Em todos os campeonatos estaduais, aí quando chega na hora de um jogo que pode ser interessante... Ele está criticando, dizendo que todos os campeonatos são mequetrefe, mas ele não criticou o Bruno Henrique quando fez o gol impedido. Agora veja esse outro babaca. A CBF, ela tá conseguindo acabar com o esporte mais popular do Brasil, com o esporte mais popular do mundo. A gente tá falando de uma entidade fajuta e vagabunda. É vagabunda, porque a gente não pode levar isso a sério. A gente não pode levar isso como normalidade. Porque o que aconteceu hoje é assim, você prejudica o trabalho de mais de 22 jogadores, você prejudica o trabalho de um treinador, você prejudica o trabalho de uma diretoria, por causa de um árbitro que tem que ser banido do futebol nesse ano. Engraçado, né? Que agora esse árbitro aí tem que ser banido. Mas o Wagner Magalhães, que gafou o Vasco da Gama no jogo de final de semana contra o rival, não é para ser banido, né? Engraçado, né, rapaz? Gafaram o Vasco da Gama no final de semana e ele não defendeu, não. Disse que era mimimi, é muita reclamação, né? Que o VAR tinha acertado. Dá uma olhada nessa imagem aí. Dá uma olhada. Como é que esses caras são exatamente, eles usam peso e duas medidas, tá? Contra o São Paulo, exatamente, está errado. Roubaram o São Paulo na cara dura. Eu gosto do Palmeiras, tá? Eu gosto do Palmeiras. Palmeiras não precisa disso. Assim que nem o Flamengo também não precisa ser ajudado pela FERJ, pela CBF. Você está entendendo? Mas olha aí a cara de pau desses camaradas. Agora ele critica a CBF, pede a expulsão do árbitro e pede até, do jeito que ele está falando aí, que exatamente tem que excluir até o VAR. Só que contra o Vasco da Gama, eles não falam nada. Não precisa você ser inteligente para você olhar para essa foto que está aí e você ver que o Bruno Henrique está adiantado. Qualquer pessoa inteligente, se você pegar uma régua e você traçar aqui, você bota a mesma medida aqui, ó, da linha da grande área, você bota a mesma medida para cá, ó, você bota a mesma medida aqui, a mesma medida aqui e a mesma medida aqui e traça uma linha. Você vai ver que o Bruno Henrique está adiantado. Você vai ver que o Bruno Henrique está adiantado. Como é que esse jumento tem a cara de pau de agora vir defender, sabe, com unhas e dentes, que estava errado. Mas vamos ouvir aqui o que disse o Mauro César a respeito do gol do Bruno Henrique contra o Vasco da Gama. Vamos ouvir o que ele falou. Ele dando a entrevista ao UOL, que ele participa do jornal UOL, né? E aí ele fala, vamos ouvir o que disse Mauro César. Eu vou só baixar um pouco aqui, porque essa daqui não está, a matéria não está editada, então eu tenho que só baixar um pouquinho aqui, né? Na verdade, eu vou subir um pouco aqui, tirar um pouco aqui, mas vou colocar a voz dele. E você vai ouvir o Mauro César falando aí. Ele fala, ouça primeiro aí o que ele fala aí do gol do Bruno Henrique. Vamos ver se eu consigo colocar aqui, tá? Na hora que eu ia colocar, entrou o comercial.
mas vai dar para colocar sim. Você vai ouvir ele falando a respeito do gol do Bruno Henrique. Ele fala assim, a imagem não é nítida. Eu até acho, ele fala, deixa eu tirar aqui, agora vai. Eu até acho que estava impedido, mas como é que se diz? Não, galera, não entrou isso daí. Entrou uma outra situação. Tá? Entrou uma outra situação que foi cortada aqui pela plataforma. Mas, assim, o que dá para a gente ver é que os caras usam 2 pesos e 2 medidas. Aqui ele está desolado, dizendo que não dá ânimo de ver mais futebol. Vou te ser sincero, não dá nem vontade de falar do jogo. Porque sabe, é sacanagem com o futebol isso aí. Você espera um jogo que pode ser um jogo interessante, se não for um grande jogo tecnicamente, mas um jogo que tenha emoção, uma grande disputa, vale uma vaga na final. E isso depois de rodadas e rodadas com jogos com tamanhos chatíssimos desses campeonatos estaduais que são um porre hoje em dia. Que perderam seu brilho, perderam a sua relevância, e são muitas datas, 16 datas. Então você satura vários jogos mequetrefes, né? Em todos os campeonatos estaduais, aí quando chega na hora de um jogo que pode ser interessante... Pois é, né? É mequetrefe, só que ele não defendeu o Vasco. Pelo contrário, ele agride o clube Vasco da Gama, dizendo que os jogadores do Vasco da Gama têm que jogar futebol, parar de mimimi. É isso que ele fala. Mas contra o São Paulo, nossa, agora tudo vale. E, exatamente, um pênalti que não existiu contra o São Paulo. Isso é uma vergonha. Uma vergonha que fizeram com o São Paulo. Mas ele não defendeu o Vasco, né? Por que ele não defendeu o Vasco? Porque ele é flamenguista, ele faz parte do time da Globo. Então, para ele, o normal é exatamente tirar o Vasco de uma final e colocar o Flamengo. Assim como fizeram em São Paulo, sabe? Tira o São Paulo, coloca o Corinthians e o Palmeiras, que são o querido da mídia, Corinthians e Palmeiras, e para ele está tudo bem, como se o São Paulo não tivesse torcida, como se o São Paulo não tivesse audiência. Vocês estão entendendo? É desse jeito que a mídia trata. Está aí, ó. Coisa vergonhosa. Esse cara era para ser expulso, o Vitor Roque. Era para ser expulso. E o VAR tem que ser punido, tem que ser suspenso. Exatamente, não vai mais para a cabine do VAR esse ano. Tem que fazer uma reciclagem desses caras. Tá? Agora, exatamente, é uma idiotice, uma hipocrisia desse jornalista. Exatamente, como é que eu posso descrever aqui? Baba-ovo. Baba-ovo da imprensa maldita. A CBF, ela tá conseguindo acabar com o esporte mais popular do Brasil, com o esporte mais popular do mundo. A gente tá falando de uma entidade fajuta e vagabunda. É vagabunda, porque a gente não pode levar isso a sério. A gente não pode levar isso como normalidade. Porque o que aconteceu hoje é assim, você prejudica o trabalho de mais de 22 jogadores, você prejudica o trabalho de um treinador, você prejudica o trabalho de uma diretoria, por causa de um árbitro que tem que ser banido do futebol nesse ano. Pois é, né? Agora o árbitro tem que ser banido, né? Tem que ser banido. Infelizmente, isso daí é mais um idiota. Baba-ovo, que quando é contra o Vasco, tudo pode, né? Infelizmente. Alô, Vasco da Gama! Com Vascaíno de Manaus. Um clube de renome internacional.